Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível, chamado A Invenção de Morel, do escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Este livro foi publicado em 1940, quando o autor tinha somente 26 anos de idade. Mas antes disso ele já havia publicado diversos contos, tinha inclusive algumas coletâneas de contos publicadas, 2 ou 3. E aqui a gente vai cair naquele problema da nomenclatura de novo, porque este aqui é considerado o primeiro romance do autor, ou a primeira novela do autor. O fato é que ele é bem curtinho, mas ainda assim bem mais extenso do que seus contos anteriormente publicados. E hoje em dia nós temos publicado por aqui praticamente sua obra completa em 3 volumes gorduchos. Vou mostrar pra vocês, olha só, é gorducho mesmo, tá? Esses livros saem pela Biblioteca Azul. Este que eu estou mostrando pra vocês é o volume A, inclusive a Invenção de Morel está aqui também, logo no comecinho. Você tem também aqui o volume B, bem mais gorducho do que o primeiro, inclusive, e saiu super recentemente o volume C. E aqui nestes 3 volumes que eu mostrei pra vocês, vocês vão encontrar suas novelas, seus romances, suas peças, seus contos. Ele foi um autor muito prolífico, hein? Ele escreveu também ensaios, e aqui você vai encontrar também trechos de seus diários. Então, assim, talvez exista por aí um volume completo de seus diários, mesmo porque aqui neste livrinho, Os Livros e os Dias, do Alberto Mangel, o autor faz referência aos diários do Adolfo Bioy Casares. Então, fato é que nestes 3 volumes gorduchos que eu mostrei para vocês, nós teremos acesso a partes desse diário, pelo menos. O que mais nós temos por aqui? Nós temos também 3 volumes de histórias policiais que o Bioy Casares escreveu em conjunto com Jorge Luiz Borges. Eles publicavam essas histórias policiais sob um pseudônimo. O pseudônimo era Bustos Domecq. Então, aqui você tem a coleção dessas histórias policiais escritas a 4 mãos. Nós temos também essa antologia da literatura fantástica, que agora sai com essa outra capinha por outra editora. Vou deixar aqui ao lado para vocês darem uma olhadinha. Então, essa antologia de contos fantásticos foi feita também em conjunto. Então você tinha o Bioy Casares, o Jorge Luiz Borges e a Silvina Ocampo, que também era amiga deles. Ela era inclusive cunhada do Bioy Casares. Então, o interessante a respeito desta antologia de literatura fantástica é o seguinte: você não tem somente contos na íntegra, por seus autores aí, os mais diversos autores. Em alguns momentos você vai ter aqui recontos dessas histórias feitos por esses 3 aqui, tá? Então nem todas as histórias que você encontra aqui estão na íntegra, isso é importante. E por fim nós temos também este livrinho de entrevistas, 7 conversas com Adolfo Bioy Casares, de Fernando Sorrentino, olha só. Estas entrevistas aqui que o Bioy Casares concedeu ao Fernando Sorrentino aconteceram em 1988, Ele falece em 99, portanto a gente pode considerar aí que ele já estava mais ou menos ali no fim de sua carreira, Eu nem me lembro se depois de 88 ele chegou a publicar mais alguma coisa. Mas é isso, aqui você tem uma coleção de conversas bem interessantes. Aliás, o Sorrentino também tem um livro de entrevistas com Borges, que até hoje não chegou por aqui. Mas tá, pessoal, como podemos ver, estamos aí bem servidos de Adolfo Bioy Casares, não é mesmo? E o nosso livro de hoje, Invenção de Morel, que também está contido aqui neste volume laranjinha, o volume A, também sai separadamente pela mesma editora, pela Biblioteca Azul. Vou deixar a capinha aqui ao lado e na descrição você vai encontrar todos esses links também, tá, pessoal? Mas então, essa aqui foi a minha primeira leitura da Invenção de Morel. E na verdade o que eu fiz foi o seguinte: eu reli imediatamente após o término da leitura. Por que eu fiz isso? Bem, este aqui é aquele tipo de livro que a gente pode considerar como um quebra-cabeças. Ao término da leitura, eu fiquei com aquela nítida sensação de que eu tinha deixado passar, sei lá, detalhes, dicas, enfim, tinha deixado alguma coisa importante passar. E assim, existe uma grande reviravolta aqui nessa história que vai acontecer ali pela metade do livro. E pra mim, pelo menos, o que me pegou aqui neste livro não foi exatamente a reviravolta em si. Não foi a solução do mistério. Sim, este aqui, dentre muitas coisas, é também um livro de mistério. Mas o que me pegou aqui neste livro, na verdade, foram os desdobramentos a partir da descoberta. Lembre-se de que eu disse pra vocês que o mistério será resolvido ali pela metade do livro. Pois então, conforme você vai se aproximando do término da leitura, quando você vai chegando mais pro final dessa história, os desdobramentos quebram a sua perna. Isso, claro, se você se pegar envolvido pela trama. Se você não estiver engajado neste enredo aqui, olha, quando você chegar ao final do livro, tanto faz, não é mesmo? Mas a questão é que tem alguma coisa aqui, minha gente. E bem, eu ainda não tinha lido A Invenção de Morel anteriormente, mas eu já li
há vários anos, tem inclusive vídeo bem velhinho aqui no canal, um livro chamado A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Vocês se lembram deste livro? Bem, eu me lembro de que na época em que eu comecei a comentar com vocês que eu leria aquele livro, quando saiu a resenha e tudo mais, muita gente me avisou que este livro aqui, do Casares, tinha alguma coisa a ver com a Ilha do Dr. Moreau. Vocês estão vendo aqui ao lado a capinha da edição que eu li, daquela editora Alfaguara. Se ela ainda estiver disponível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas então, eu vou comentar agora neste vídeo com vocês alguns detalhes a respeito deste livro do H.G. Wells, que talvez, né, nunca se sabe, quem ainda não leu aquele livro, talvez ache que eu esteja dando spoilers. Então eu vou deixar a minutagem aqui na tela, se você não quiser saber nada a respeito da Ilha do Dr. Moreau, muito menos spoilers, mas por favor pule. Agora, se você nunca ouviu falar neste livro, se você não tem intenção de lê-lo, ou se você já o leu, já conhece a história, eu vou fazer comentários a respeito deste livro para que ao final do vídeo a gente decida juntos, né, se este livro aqui tem ou não realmente a ver com a invenção de Morel. Mas então, na Ilha do Dr. Moreau, o que nós temos, como o próprio título diz, é uma ilha habitada principalmente por híbridos de humanos com animais. Essa é a invenção do Dr. Moreau naquele livro, né? Que é um grande sádico ali dentro daquela história, né? Ele faz, sei lá, vivissecação ou vivissecção, eu acho que os dois estão corretos, que é aquela coisa de você dissecar um animal vivo. Aquela é uma história contada a partir de relatos de uma pessoa que esteve naquela ilha e viu tudo aquilo que estava acontecendo por lá. Esses diários vão ser descobertos mais tarde por, sei lá, um filho ou um sobrinho daquele homem, bem. E aquele livro também levanta algumas discussões filosóficas sobre dor e crueldade, sobre responsabilidade moral. Tem aquela questão também da identidade do homem, né? É isto um homem, né? Lembre-se de que eu disse pra vocês que aquela é uma história que trata de híbridos, né? Então aquele livro também traz a discussão, aliás, essa eu acho que é a maior discussão dentro daquele livro, talvez, bem, a respeito da interferência humana na natureza, já que o Dr. Moreau manipula a natureza para criar novas e horrendas espécies. De certa forma, ele acaba se tornando meio que um deus ali dentro daquela ilha, né? Para pensar. E a história toda se passa em uma ilha isolada, né? Não exatamente deserta. Mas no fim das contas, o que acontece na Ilha do Dr. Moreau é uma grande abominação. Então perceba, né, você aí que já leu os dois livros, ou que leu apenas aqui o do Bioy Casares, que existem sim diversos pontos de contato aí, ó, entre essas duas narrativas. Então cabe ao leitor decidir se considera ou não a invenção de Morel também uma grande aberração. Até o fim deste vídeo talvez a gente tome essa decisão, mas então... É uma novela curta, né? Nesta minha edição aqui da Kozak Naif, do começo dos anos 2000, ela tem cerca de 100 páginas, né? Este livro aqui contém um prefácio, escrito pelo Jorge Luiz Borges, e também um pós-fácio, escrito pelo Otto Maria Carpo. Este é um livro que já foi muito comentado e já faz tempo que ele vem sendo comentado por aí. Então, por exemplo, aqui mesmo dentro do YouTube, se você digitar ali, ó, a invenção de Morel, você vai ver uma infinidade de vídeos comentando este livro. Isso só dentro do YouTube. Imagine internet afora. Portanto, não, eu não garanto que eu não vá dar nenhum spoiler a respeito dessa novela. Vocês já ficam aí avisados. Mesmo porque, pessoal, sim, este é um livro cuja explicação toda aqui a respeito do entrevero pode ser impactante para muitos. A revelação do que é exatamente a invenção de Morel é sim surpreendente, que não garante que será satisfatória para todos os leitores. Mas aí é uma questão pessoal. No momento em que eu estou gravando este vídeo, este livrinho aqui, ó, na edição nova que eu mostrei para vocês e cujo link estará na descrição do vídeo, está custando por volta de R$20. Este livro é considerado um dos grandes da literatura latino-americana e mais especificamente da literatura argentina. Para você ter uma ideia, aqui na contracapa desta edição nós temos um trechinho daquele prefácio que o Borges escreveu para este livro, em que ele vai dizer, ó, nada mais nada menos do que o seguinte, ó: discuti com o autor os pormenores da trama e a reli. Não me parece uma imprecisão ou uma hipérbole qualificá-la de perfeita. Jorge Luiz Borges considera este livro aqui um livro perfeito. E aí você pode pensar assim, poxa, não, mas os dois eram amigões, né? Fizeram um monte de coisa juntos, não sei o que lá. Bem, o que é que a gente pode fazer aqui nesse momento? A gente pode duvidar, e enquanto você não ler o livro e tirar suas próprias conclusões, você pode achar, ah, Borges está exagerando, está enaltecendo a obra de um amigo. Ou você pode realmente acreditar aqui nesta frase e pensar, poxa vida, é um livro perfeito.
Vou ler, mesmo porque, pessoal, faça um minutinho de reflexão por aí. Seus amigos são pessoas que apenas acham tudo que você faz maravilhoso, só te elogiam. Nenhum deles chegou pra você algum dia e disse assim, olha só, isso aí que você tá fazendo, ó, vamos conversar direitinho. Isso não tá muito legal, vamos pensar em como melhorar? Pra seja lá o que for na vida. Ou aqueles amigos que realmente viram pra você e te dizem quando a coisa tá ruim mesmo, ponto final. Talvez você precise encontrar pessoas assim na sua vida também. Então, eu como leitora dos dois, gostaria muito que existisse por aí registros sobre a amizade entre esses dois, como existem, sei lá, por exemplo, registros de trocas de carta ali sobre a amizade entre o C.S. Lewis e o Tolkien. Pra mim seria maravilhoso, mas enfim, volto a dizer, como leitora dos dois, eu leio aqui este texto e não acho que o Borges esteja exagerando. Talvez o termo perfeita com o qual ele encerra aqui seu texto incomode a muitos de nós aí, porque afinal de contas nada nesse mundo é perfeito, não é mesmo? Mas talvez ele esteja se referindo à proposta, à forma, à discussão filosófica contida aqui, ao andamento do enredo, ao desfecho, que se você parar para pensar, gente, é um desfecho de partir o coração. E aquilo também, o efeito final de um livro, em cada um dos leitores existentes na face da Terra, é imprevisível. Alguém pode achar perfeito e alguém pode achar ruim para danar. Eu mesma não achei este livro perfeito. Só achei bem impressionante e, pra mim, sim, é uma das melhores leituras que eu já fiz este ano. Minha sugestão ao longo dessa leitura é que você pratique a alteridade aqui com este personagem principal, que é também o narrador ao longo da leitura toda. Pode ser que funcione pra você. Bem, isto posto, lembre-se de que este vídeo vai estar aqui no YouTube, vai estar aqui te esperando, tá? Assim que você terminar a leitura. E se você amar ou odiar a história, não importa. Depois você volta e compartilha com a gente nos comentários aí sua opinião a respeito desta leitura. Estão avisados, hein? Daqui pra frente, vou conversar com vocês abertamente a respeito dessa história aqui, tá? Muito bem, vamos ao enredo. Este livro aqui é, na verdade, o relato deste nosso personagem principal, que é também o narrador da história, como eu havia dito, e que não tem nome. Não, ele não é o Morel na história. O Morel vai aparecer um pouquinho mais pra frente. E bem, este nosso narrador é, na verdade, um fugitivo da Venezuela. Lembre-se sempre de que o diabo está nos detalhes, hein? Mas então. Ele escapa da polícia e tenta uma fuga desesperada para uma ilha deserta que... digamos que ela seja uma ilha deserta por um motivo. E o motivo é o seguinte, todo mundo naquela ilha morreu. Talvez por conta de uma peste ou algo assim. No começo deste livro, só se sabe que essa doença tinha sintomas muito parecidos com o que pessoas que passaram muito tempo expostas à radiação apresentavam. Na página 14 desta edição é dito o seguinte, a ilha, né, é foco de uma moléstia ainda misteriosa que mata de fora para dentro. Caem as unhas, o cabelo, morrem a pele e as córneas dos olhos. E o corpo vive 8, 15 dias. Aí olha só, os tripulantes de um vapor que fundeara na ilha estavam pelados, calvos, sem unhas, todos mortos. Isso quando foram encontrados, né, pelo cruzador japonês Namura. O vapor, olha só, foi afundado a canhonaços, né, a tiros de canhão. Guarde esta informação, marque esta página quando você estiver lendo ou relendo este livro. Mas tá, e uma coisa que também interessa bastante ao narrador dessa história é que naquela ilha foram feitas algumas edificações, né? Esses prédios estão completinhos, novinhos, em folha, enfim, só foram abandonados pelas pessoas que lá estiveram e morreram. São elas um museu, uma capela, uma piscina, uma escotilha, não. Tô brincando, não tem escotilha não. É que essa ilha aqui em alguns momentos vai te lembrar bastante a ilha de Lost. Aliás, este livro aqui é um dos que serviram de inspiração para a criação daquela série maravilhosa, que se você não viu ainda, veja. Mas tá, temos um museu, uma capela e uma piscina. Absolutamente abandonados em uma ilha deserta, abandonada também, desconhecida da maioria da humanidade, e também esquecida pela maioria das pessoas que já ouviram falar a respeito daquela ilha alguma vez na vida. Parece um lugar perfeito para um fugitivo desesperado, não? E aqui vale dizer também que não é dito em nenhum momento exatamente qual foi o crime cometido por esse narrador. Se é que ele cometeu algum crime mesmo.
Pode se tratar também apenas de um tipo de perseguição política. Em diversos momentos aqui ele vai dar a entender que seja lá o que ele fez, né, seja lá o motivo pelo qual ele está sendo procurado terrivelmente pela polícia, tem a ver aí com problemas políticos, hein? Mas vá saber, não é mesmo? Não é dito aqui exatamente o que foi que ele fez. Mas a questão é que todos nós sabemos que é muito grave. Tão grave que a ida para esta ilha que eu acabei de descrever para vocês parece uma excelente ideia. E é isso que ele faz, mesmo sabendo da grande possibilidade dele ser acometido por aquela peste, que ninguém sabe, né? Ninguém voltou lá, né? Ninguém sabe que se aquela peste ainda está assolando ali. E tudo vai indo bem até que surgem turistas naquela ilha. E ele fica naquela situação terrível, porque, poxa, ele é um fugitivo. Aquela ilha não é tão grande assim. Aquelas pessoas vão descobri-lo em algum momento e vão entregá-lo para as autoridades. Ele passa o livro todo achando que ainda estão procurando por ele e que em algum momento vão encontrá-lo ali naquela ilha. Então ele vai se esconder e passa a observar aquele grupo de turistas de longe. Mas ele vai ficando cada vez mais ousado, tá? Ele vai se aproximando perigosamente. Então ele vai ouvir conversas, vai distinguindo quem é quem, né? Vai descobrindo os nomes, o que aquelas pessoas fazem, vai observando seus hábitos, suas festas e vai se apaixonar por uma daquelas moças, chamada Faustine. Guarde este nome. Dali uns dias, esse pessoal todo some. E ele ali, entendendo chongas, né? Tá lá perdidaço, mas enfim, tá joia, né? Aquelas pessoas foram embora. Mas dali uns dias, né? Eles voltam. Na verdade, a questão do tempo aqui neste livro é meio esquisita. A questão é que eles somem, né? E dali a pouco eles reaparecem. E tá lá ele, observando de longe novamente aquelas pessoas, ouvindo suas conversas e tudo mais. E ele decide se aproximar de Faustine, porque ele está realmente apaixonado. É amor verdadeiro. Então ele decide conversar com ela, né? Declarar seu amor. Se enche de coragem, vai até lá e nada acontece. Ela o ignora totalmente. Parece que ela não está nem enxergando aquele cara ali. Isso já havia acontecido anteriormente com outras pessoas daquela ilha, né? Com outros daqueles turistas. Pessoas que, sei lá, passaram por ele e não o cumprimentaram, coisas assim. E aí, meus amigos, ele começa a achar que ele é invisível. Talvez por conta da má alimentação dele ali dentro daquela ilha. E bem, quando ele se dá conta de que ele é invisível, né, ninguém o está enxergando, ele passa a largar a mão e ficar ali observando esse pessoal bem de perto mesmo. Num dado momento ele vai notar, dentre este grupo de turistas, um cara chamado Morel. Que é o que tudo indica, né, seria ali o grande líder daquele grupo. E ele tem algum tipo de interesse muito estranho ali pela Faustine. E nosso narrador tá ali, ó, só observando. Ele morre de ciúme de todo mundo que consegue conversar com ela. Porque ele mesmo não consegue. E ele vai ficando cada vez mais preocupado com aquela situação. Pra você ter uma ideia, tem um momento aqui em que ele começa a achar que a polícia da Venezuela o encontrou ali. Sabe que ele tá ali naquela ilha. E que aquelas pessoas estariam ali pra pregar uma peça nele, né? Pra que, sei lá, ele enlouqueça e se entregue. Porque é isso, né? Ele tá lá tentando entender o que tá acontecendo, vai criar mil, sei lá, hipóteses, não é mesmo? Até chegar um momento, aqui, lá pela metade do livro, em que ele começa a enumerar todas as possibilidades, né? Todas as explicações possíveis para aquilo que está acontecendo com ele ali, mas então, são elas. A primeira, olha só, que eu tenha a famosa peste. Então ele acha que ele pode estar imaginando aquelas pessoas ali. Ele está tendo algum tipo de alucinação por conta da peste. A segunda, olha só, que o ar pervertido dos baixios e uma alimentação deficiente tenham me tornado invisível. Essa eu já tinha comentado com vocês. A terceira, ocorreu-me precariamente que talvez se tratasse de seres de outra natureza, de outro planeta, com olhos, mas não para ver, com orelhas, mas não para ouvir. Quarta opção de explicação, olha só. Cheguei à quarta hipótese pela aberração de contar sonhos. Ontem à noite sonhei o seguinte, estava no manicômio. Então ele começa a se perguntar, será que ele realmente está preso em um manicômio? E ele está imaginando tudo aquilo bem. Temos ainda a quinta opção, olha só, quinta hipótese. Os intrusos seriam um grupo de mortos amigos. Eu, um viajante como Dante, por exemplo, lá na Divina Comédia, né? Ou quem sabe um outro morto, de outra casa, num momento diferente da metamorfose. Então ele morreu e tá ali num tipo de inferno, purgatório, sei lá. Mas aí ele continua, olha só, presta atenção nisso daqui, que é maravilhoso, ó. Fica enunciada a possibilidade de vários céus. Se houvesse apenas um
e todos fossem para esse, e à nossa espera estivesse um casal encantador, e todos os seus saraus literários de quarta-feira, muitos de nós já teríamos deixado de morrer. Gente, sem brincadeira, vou repetir aqui essa definição de inferno de Adolfo Bioy Casares, ou deste narrador aqui, enfim. Se houvesse apenas um céu, né? E todos fossem para esse, e à nossa espera estivesse um casal encantador, e todos os seus saraus literários de quarta-feira, muitos de nós já teríamos deixado de morrer. E assim a gente descobre que Bioy Casares odiava saraus literários. Clube de leitura, esse tipo de coisa. Gente, eu rolei de rir disso aqui. Esse é um comentário que só vai funcionar para você aí que já tentou participar de mais de um, né, de diversos aí tipos diferentes de saraus literários. Você sabe que alguns são chatos de doer. Bom, tá lá ele tentando, né, encontrar uma explicação para aquela situação periclitante em que ele se encontra. Num dado momento também aqui durante a história ele vai se dar conta de que a ilha possui 2 sóis. Ele quer estar com a Faustine, né, o objeto de seu grande amor, mas não consegue. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, na página 66. Em momentos de extrema ansiedade, imaginei estas explicações injustificáveis, fúteis. E aí olha a conclusão dele. O homem e a cópula não suportam longas intensidades. E aí ele diz, ó, isto é um inferno, os sóis têm sido inclementes. E é somente umas 10 páginas adiante em que ele vai começar a contar pra gente o que realmente está acontecendo naquela ilha. Lembre-se de que este livro aqui é, na verdade, o seu relato. São diários que ele começa a escrever em páginas soltas que ele vai encontrando ali naquele museu quando os turistas aparecem pela primeira vez. Olha só, vocês têm mais uma chance aí de não pegar spoiler, hein? Vê lá, hein? Daqui pra frente, vou contar do que se trata aqui a invenção de Morel, hein? Pois muito bem, Morel, Doutor Morel, na verdade, criou uma máquina. Essa máquina está ali, naquela ilha, naquele museu, aliás. Um belo dia o narrador vai presenciar uma reunião, né? Então estão lá reunidos todos aqueles turistas, né? Quem vai falar é Morel. Morel tem um pronunciamento, né? Ele tem uma coisa muito importante para contar para todo mundo. E o que é que ele diz? Ele diz que todos ali estão sendo registrados pela sua invenção. A máquina de Morel registra imagem, som, situação, ambiente. Esse grupo passa uma semana ali naquela ilha e essa semana inteirinha é registrada por essa máquina e ela será repetida pela máquina por toda a eternidade. Então, por exemplo, o narrador, e o leitor também, né, diga-se, então, o narrador passa a desconfiar de que algo está muito errado ali com aquelas pessoas quando ele começa a observar, por exemplo, que aquelas pessoas estão tomando banho de piscina. Só que veja bem, aquela piscina está ali, como tudo naquela ilha, aliás, abandonada há anos. A piscina está imunda. E ele vê as pessoas pulando ali na piscina, se divertindo. Depois ele vai reparar que existem 2 sóis naquela ilha. Tem também um livro que ele vai pegar emprestado ali de uma prateleira do museu. E quando ele volta mais tarde àquele museu, o livro está ali. No mesmo lugar, na mesma prateleira de onde ele havia puxado seu exemplar. Tá lá o livro. É o mesmo livro, duplicado. Não é simplesmente uma outra cópia. E você tem também 2 músicas que ficam sendo repetidas quando essas pessoas estão ali na ilha. Uma delas se chama Tea for Two e a outra se chama Valência. Então, a Tea for Two é sobre uma proposta, sei lá, de relacionamento, né? Então, o cantor está propondo para sua mulher amada que eles fiquem juntos e sozinhos, isolados de todo o resto da humanidade. Claro, eles vão ter filhos, constituir família, mas sozinhos. Já Valência tem uma versão de uma cantora que minha mãe gosta pra caramba, chamada Sarita Montiel. E é uma música de saudade da minha terra, sabe assim? No caso, Valência. Então, você tem toda a descrição daquela maravilhosa cidade, das mulheres daquela cidade também. E é isso, esse sol duplicado, o livro duplicado, a música que fica se repetindo, tudo isso está acontecendo porque aquelas pessoas todas foram registradas durante uma semana, né, que elas passaram ali naquela ilha, e aquilo ali é repetido. E será repetido por toda a eternidade, ou até pelo menos enquanto aquela máquina existir. Perceba que é uma máquina da eternidade. Bom, o nosso narrador vai descobrir esta máquina, vai aprender a utilizá-la.
Num dado momento aqui na história, ele começa a perceber que sua mão está descascando, está perdendo pele pra caramba mesmo. O que acontece? A máquina, ao funcionar, emite radiação. É por isso que todos aqueles habitantes morreram. Era essa a peste misteriosa daquela ilha. Então o narrador e nós também nos damos conta, né, neste momento, de que todos aqueles turistas já morreram. Morel também já morreu. Pense no desespero do narrador quando ele se dá conta de que Faustine também já morreu. Então, como eu já tinha dito para vocês, ele aprende a usar aquela máquina e se registra próximo a ela, né? Então, enquanto ela tá lá nadando na piscina, tá lá ele junto. Então ele fica fazendo de conta que ele também faz parte ali daquele grupo de turistas. E ele vai sempre se colocando ao lado da Faustine em todas as situações. Então ele se faz também parte daquele registro. Além de tudo isso, a gente também já sabe qual será o seu fim. Lembra lá da página 14? Olha só. Caem as unhas, o cabelo, morrem a pele e as córneas dos olhos e o corpo vive 15 dias. E pronto, a gente já sabe qual será o destino desse homem que está ali, naquela ilha, amaldiçoada por uma peste e, por outro lado, abençoada pela eternidade. E isso, claro, depende do ponto de vista. A eternidade pode ser uma coisa terrível também. Lembra lá do inferno da repetição do Dante, né? Então, quando ele está lá passando pelo inferno, ele vai vendo que aquelas coisas horrorosas ficam se repetindo eternamente. Esse é um jeito de encarar a eternidade. Para o narrador deste livro, olha só, a verdadeira vantagem de minha solução é fazer da morte o requisito e a garantia da eterna contemplação de Faustine. Mas para o final ele diz o seguinte, ó, tenho apenas em imaginação para me inquietar a esperança de que toda a minha eternidade seja uma vigorosa autossugestão, que as máquinas não causem dano, que Faustine esteja viva e que dentro em pouco eu saia em sua busca, que possamos rir juntos destas falsas vésperas da morte, que cheguemos à Venezuela. Então ele começa a se imaginar levando Faustine à Venezuela, né? Saudade da minha terra, olha lá. Mas ele quer levar Faustine para a sua Venezuela, né? A outra. Porque, olha só, pois para mim tu és pátria, os senhores do governo, os milicianos com farda de aluguel e mortal pontaria, a perseguição unânime na rodovia para La Guaira, nos túneis, na fábrica de papel de Macarai. Ainda assim eu te amo, e à beira de minha dissolução, muitas vezes te saúdo. E ele continua, até que, olha só onde é que ele vai chegar, olha só. E tu, Elisa, entre tintureiros chineses, a cada recordação mais parecida com Faustine. Então essa Elisa foi uma moça que o ajudou a fugir. Ele fala sobre isso nesse parágrafo aqui também. Mais pra frente, olha só. Enquanto olhar para Faustine, não te esquecerei. Eu, que pensei que não te amava. Mais pra frente, ó. Ainda vejo minha imagem na companhia de Faustine. Ele encerra assim, ó. Minha alma não passou ainda para a imagem. Caso contrário, eu já teria morrido. Teria deixado, talvez, de ver Faustine, para estar com ela numa visão que ninguém recolherá. Ao homem que, com base neste informe, invente uma máquina capaz de reunir as presenças desagregadas, farei uma súplica. Procure a Faustine e a mim. Faça-me entrar no céu da consciência de Faustine. Será um ato piedoso. E é isso, aquela coisa dele ter se filmado ao lado de Faustine e dos demais ali, para fazer parte daquele registro para toda a eternidade também, a verdade é que ele não sabe se aquilo realmente funcionou. Então ele faz esse pedido aqui ao finalzinho do livro para quem, porventura, venha a ler, né, venha a encontrar seu manuscrito. E quando ele diz ali, ó, minha alma não passou ainda para a imagem, é o seguinte, a máquina não registra apenas imagem, som, etc., ela registra também, pelo menos, o pedacinho da alma daquelas pessoas naquele momento. Mas a pessoa só se torna parte daquele registro efetivamente quando morre. É interessante pra caramba, fala a verdade. É uma história de mistério, em que o mistério em si será resolvido na metade do livro. Geralmente os mistérios, né, só são resolvidos ali mais pro final mesmo. E sobre isso, o Alberto Mangel faz um comentário aqui neste livrinho, ó, Os Livros e os Dias. Ele abre este livro registrando uma leitura que ele fez, na verdade uma releitura também, que ele fez 35 anos depois, ó, deste livro aqui, né? Este livro, na verdade, é uma espécie de diário que ele manteve durante um ano, relendo alguns de seus livros favoritos.
Vocês já amaram a ideia deste livro? Pois é. Tem tanta coisa do Mangel sendo republicada por aí, ó. Este aqui podia ser uma boa pedida, viu? Mas então, sobre essa questão aí das características de romance policial, né, e de mistério aqui neste livro, o Mangel vai lembrar Sherlock Holmes. E ele diz o seguinte, ó, o fantástico tem que sobreviver a uma série de explanações lógicas ou absurdas. Sherlock Holmes diz o seguinte, olha só, quando você elimina o impossível, na verdade Conan Doyle, né, vocês entenderam, né? Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, coloca essa frase aqui na boca dele, no primeiro livro mesmo, se não me engano, lá no Estudo em Vermelho. Então, quando você elimina o impossível, aquilo que sobra, mesmo que improvável, deve ser a verdade. Você se lembra lá daquela listinha que ele faz ali, mais para metade do livro, antes da solução do mistério? De possíveis explicações para aquilo que está acontecendo consigo? Então, né, dentre essas explicações, as explicações que não se pautam no sobrenatural seriam ali a de que ele pode estar com a peste e aquilo ali tudo pode ser, sei lá, fruto da imaginação dele durante momentos de delírio. E, de certa forma, aquelas pessoas são, sim, fantasmas. Mais uma vez, fantasmas criados pelo homem. Morel aqui nesse caso, mas então, a gente já conversou sobre isso aqui no TLT em diversos vídeos, do mês do horror principalmente, né? Essa questão aí de que fantasmas são criações do homem, né? Então, a gente falou sobre isso no vídeo sobre House of Leaves, o fantasma da ópera, ruínas circulares do Borges e por aí vai. Vou deixar esses 3 links na descrição do vídeo. Estes fantasmas aqui também são fruto da invenção de Morel, que agora também é um fantasma. O Mangel aqui nesse texto também se lembra de alguns personagens de filmes. Olha só, Morel me faz lembrar certos personagens. Gloria Swanson em Crepúsculo dos Deuses, que gastavam seus dias vendo o passado ganhar vida numa tela. E aí mais pra frente ele vai se lembrar de outros personagens bem mais antigos. Olha só o que ele vai dizer. Ó. Agora me lembro de um exemplar anterior, As Sombras da Caverna de Platão. Mas então, como eu ia dizendo, este livro é um mistério, é uma história de detetive, é uma ficção científica, é um romance à la romantismo alemão mesmo, com Faustine, ó, lembra que eu comentei com vocês? Ó, presta atenção nesse nome. Então, Faustine é feminino de Fausto. Fausto é aquele personagem que faz um pacto com o diabo, né, com Mefisto, na verdade, né, enfim. E ele faz esse pacto por, dentre outras coisas, eternidade, né, a vida eterna pela sujeição. E você tem o detalhe também de que Faustine é uma mulher inatingível. E o narrador sofre horrores por ela. E você tem aquele final que eu achei espetacular, mas que, como eu comentei com vocês, é um finalzinho pra quebrar as suas pernas, né? E sobre a questão da eternidade, né, o Mangel também registra aqui uma conversa que ele teve com um amigo. Tá na página 22, olha só. Tive uma discussão com Stan Persky, né, esse amigo dele, sobre a imortalidade. Ele argumenta contra os temores dos distópicos que os avanços científicos nos darão, se não a vida eterna, pelo menos a possibilidade de um gozo prolongado do presente. É interessante, né? Vai pensando nisso daí, ó. Essa é a opinião do Mangel agora. Eu não tenho tanta certeza. Não sei se quero prosseguir por um tempo muito longo, um tempo que ultrapasse os 80 ou 90 anos, já uma pequena eternidade. Olha só, à medida que começo a vislumbrar a certeza de um fim, desfruto muito mais das coisas às quais me acostumei. Meus livros, vozes, presenças, gostos e ambientes favoritos. Em parte, porque sei que não estarei aqui para sempre. Eu concordo com o Mangel aqui 100%. Mas então, na sequência ele conta uma história que ele leu nos diários, né, do Bioy Casares, sobre um funeral de uma escritora ao qual ele esteve presente. E aí ele achou muito estranho, né, muito curioso o fato de que os familiares deixaram no caixão ali, junto à falecida, alguns trechos de jornais, né, recortes de jornais. Ele achou aquilo tão curioso que ele não se aguentou. Então ele foi procurar algum familiar para perguntar, né, o motivo daquilo tudo. E aí olha só a resposta. A filha da escritora explicou que foram colocadas páginas de diversos jornais dentro do caixão, de modo que no futuro, quando o caixão for aberto, as pessoas saibam pelos obituários de quem se tratava.
Você vê cada um lida com a morte, com a perda, com a, sei lá, com o anseio pela eternidade, né, de uma forma diferente, né? Tem um detalhe interessante também que ele comenta aqui neste livro a respeito do casarão, né, que é chamado de museu aqui neste livro todinho, né? Então, na verdade é um casarão onde aquelas pessoas se hospedam, né, quando estão ali, né, os turistas. Então, sobre isso ele diz o seguinte, olha só. A primeira ideia de Morel é construir uma antologia de imagens exibidas como mementos. É por isso que o casarão é chamado de museu. Então, antes deles irem para essa ilha e tudo mais, o Morel havia feito diversos testes com outras pessoas que morreram. Mas para ele, isso não importa. Por quê? Porque ele registrou a existência daquelas pessoas naquele momento e ele pôde guardar, né, esse registro em sua máquina dentro daquele museu. O Mangel encerra esse texto com um trecho que ele também encontrou nos diários do Casares, né, que diz o seguinte, olha só. Eu sempre disse que escrevo para o leitor, mas o fato de continuar escrevendo hoje, quando os leitores autênticos, puros sangues, desapareceram, prova irrefutavelmente que escrevo apenas para mim mesmo. Bem, aqui neste livro, como eu disse para vocês, nós temos também um prólogo escrito pelo Jorge Luis Borges, né? E ele começa citando um trechinho de Ortega y Gasset, de um texto chamado A Desumanização das Artes, de 1925, em que ele diz o seguinte, olha só, hoje em dia, dificilmente será possível inventar uma história capaz de interessar a nossa sensibilidade superior. Ele estava reclamando ali da literatura popular daquela época, enfim. O que o Borges vai fazer aqui ao longo desse prólogo é mostrar que existem autores como Bioy Casares que criaram histórias como esta aqui. Que ele encerra este texto, né, com aquele trechinho que eu já havia comentado com vocês, né, ó, discutir com o autor os pormenores da trama e a reli. Não me parece uma imprecisão ou uma hipérbole qualificá-la de perfeita. Já no pós-fácil, né, escrito pelo Otto Maria Carpo, né, ele diz o seguinte, em seu mundo, na ilha de Morel, o tempo é reversível. É possível modificar o que aconteceu, modificar o passado, né? Lembra lá do final em que o narrador tenta se introduzir ali, né? Naquela semana registrada daquelas pessoas para ficar próximo ali a Faustine. Pois então, seria um paraíso se fosse possível isso. Mas o preço é, ó, tudo tem um preço nessa vida, ó. Não haverá futuro. E o paraíso vira inferno. Inverte-se a tese de Leibniz. Este é o pior dos mundos possíveis. É aquilo que a gente já havia comentado, né? Tudo depende do ponto de vista. E ele encerra esse texto dizendo o seguinte, ó, a invenção de Morel é uma sátira. Mas o objeto da sátira não é a técnica, e sim a condição humana. Pois assim como o fugitivo de Bioy Casares, temos todos nós a escolha entre a morte pela peste e a prisão na vida até a morte. Já que no livro de entrevistas tem um momento em que eles vão conversar sobre as críticas negativas, né, que o Bioy Casares recebeu ali, principalmente no início de sua carreira, né? E aí na página 57 ele diz o seguinte, ó, aquelas derrotas literárias, né, é assim que ele chama as críticas negativas, né? Aquelas derrotas literárias eu as senti, mas não frivolamente. Não me importavam tanto as críticas de desconhecidos, mas me importava que Borges ou Drago Mitre ou as pessoas que eu estimava sentissem que meus livros eram ruins. Isso sim me doía. Aí o entrevistador diz o seguinte, e você não podia resolver. E aí ele responde, ó, e eu não podia resolver. Não encontrava o buraquinho por onde sair desse confinamento do erro. Né? Ele acabava concordando com muitas daquelas críticas negativas. Né? Isso me reportava a definição de Henri Bergson, né? Enfim, sobre a inteligência ser a arte de sair de situações difíceis. Ou, se você prefere, de sair desse confinamento literário no erro. Por isso, enquanto escrevia a Invenção de Morel, me dizia, bom, agora sim, tenho uma história e não posso fracassar. Meu plano era muito simples. Tentei não cometer erros. Pensava que meus erros provinham mais da minha psicologia e não tentei ser bastante objetivo, bastante medido. Tentei manter-me longe do que eu narrava. Foi assim que este livro aqui foi escrito. Bem bacana este livro de entrevistas também. Mas então, eu vou aproveitar para recomendar para vocês alguns vídeos aqui do YouTube também sobre este livro, né, Invenção de Morel. O primeiro deles é o do canal Juan Reads. Gente, eu descobri esse canal recentemente, estou achando maravilhoso. Estou maratonando o conteúdo do Juan e eu fiquei feliz pra caramba quando eu descobri que ele também ele também acompanha o TLT.
Então não deixem de ver o vídeo sobre a invenção de Morel. É um vídeo completíssimo e sem spoiler nenhum, coisa que eu não consigo fazer, não é mesmo? Tem também o vídeo do nosso amigo Clifford, do Better Than Food. Ele já ficou mais impactado com a virada mesmo, né? Com o momento da revelação da máquina. E uma coisa muito bacana neste vídeo é que ele vai compartilhar, né, sua segunda experiência de leitura, né? Então ele conta que quando ele leu este livro aqui na juventude, na primeira vez, ele achou chatíssimo. Mas a releitura... Bem, vejam lá o vídeo. E por fim eu vou recomendar também o vídeo do canal Leaf by Leaf. O apresentador do canal, cujo nome agora me foge, gente. Bom, enfim... Ele faz uma análise bem interessante, né, associando a invenção de Morel à outra volta do parafuso do Henry James. Vejam lá, é bem interessante mesmo. Mas é isso então. Reforço mais uma vez a recomendação deste livrinho maravilhoso. Mesmo você aí que não tinha lido o livro e mesmo assim aguentou este vídeo cheio de spoilers, né? Acredite, nada do que foi dito aqui vai atrapalhar a sua experiência de leitura. Baita livro. Não é um livro perfeito, tá? Como diz ali o Borges, na minha opinião, pelo menos, não. Mas pode ser que você termine a leitura deste livro concordando bastante com ele também. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, muito obrigada! Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!